Mordendo o lábio, suor escorrendo pelo rosto. Só mais um pouquinho e eu arrasaria nessa parada de mão épica. Vamos, levante-se. 1, 2... Mas ao contrário do que eu esperava, perdi o equilíbrio imediatamente. Bati minha bunda no chão com um estrondo. E, mais importante, o chão ao meu redor se estilhaçou como um biscoito esmagado. Oi, galera. Eu sou a Molly do Kentucky. Um lugar lindo no interior. Eu tenho 120 quilos. E não 120 libras. Curte e se inscreva no canal se quiser saber mais da minha história. Desde pequena eu era diferente de outras crianças. Ou, mais precisamente, eu era cerca de 2 vezes maior que elas. Talvez por isso eu não tinha muitos amigos. Passei a maior parte da infância explorando tudo com meu vizinho, Fred. Um cara pequeno, mas de coração bom. Ele nunca tirava sarro da minha aparência e ficava sentado pacientemente por horas me observando dançar como maníaca. Frequentemente a gente ia para os campos para brincar e sempre que eu ficava muito animada eu pegava o Fred e jogava ele para todos os lados. Conforme crescemos, a gente continuou sendo melhores amigos. Frequentemente a gente se comunicava através das nossas janelas. A gente ainda ia para a mesma escola, mas agora a Molly aqui tinha se tornado imune às provocações sobre sua aparência. Você não é gorda, é só quando você se levanta, a terra se inclina um pouco. Você tá certo, a terra se inclina porque eu sou muito atraente. E você? Tem alguma coisa? As pessoas dizem que comida é felicidade. Você é muito feliz. Definitivamente mais feliz do que alguém que acabou de ser abandonada, como você. Molly, você tá causando engarrafamento. Sim, porque todo mundo para pra me olhar. Eu ri porque sabia que todos estavam só brincando. Realmente eles gostavam de mim e me ajudavam com muitas coisas. Só o Fred ficou chateado. Esse sim é meu melhor amigo. Havia uma coisa que me fazia sentir pra baixo e pensar muito. Sempre que eu falava sobre minha paixão pela dança, todos caíam na gargalhada pensando que eu tava brincando, dizendo que eu era muito pesada pra dançar. Vendo isso, me esforcei pra treinar mais e entrei em todas as aulas de dança que pude. Mas todos os professores de dança desistiam de mim porque eu era sempre muito lenta. Me tornei uma lenda nas aulas pelas inúmeras vezes que eu caía, constantemente causando terremotos. Eu também não me importava muito com garotos porque nenhum deles me chamava atenção. Todos pareciam meus irmãos mais novos até que um dia, depois de ficar acordada a noite toda assistindo a um show de dança, fiquei tonta e não conseguia me concentrar na aula de educação física na manhã seguinte. O Fred também estava doente, o que foi uma droga. Depois da aula me arrastei até o vestiário, mas... Espera, por que o cheiro tá estranho hoje? E apenas um segundo depois eu acordei quando percebi que era o vestiário dos meninos. Logo antes de todos se virarem e me encararem como se eu fosse uma alienígena, um cara alto veio até mim, jogou uma toalha sobre minha cabeça e me guiou pra fora. O meu rosto estava pressionado contra o seu peito. Ou tão sólido quanto uma rocha. Foi a primeira vez que eu conheci alguém que realmente poderia me proteger. Mas por que eu não conhecia até agora? O meu rosto ficou vermelho brilhante. Naquele momento eu sabia que tinha sido atingida pela flecha do Cupido. Eu perguntei pro Fred e descobri que o nome dele era Levis, um aluno novo que tinha acabado de se transferir. Falei dele a noite toda, mas por algum motivo o Fred não gostou e foi embora. Seja como for, tinha algo mais importante a fazer. Tornar ele meu. Daquele dia em diante, descobri onde ele costumava ir e fingi que a gente se esbarrava por aí. Eventualmente, ele lembrou do meu nome. Ei, Molly, o que tá fazendo aqui? Ah, sabe, esse é meu salão de cabeleireiro favorito. Venho aqui toda semana. Mas isso é uma barbearia, é pra homens. Isso continuou até que um dia fui assistir o Levis jogar basquete. Vi ele conversando com amigos durante o intervalo. Pareciam estar falando sobre o tipo de garotas. Meu tipo, vamos ver. Tem que ser bonita. Meu tipo é uma garota bonita. Eu olhei pra mim mesma, percebi que ele não tinha ficado impressionado comigo. Não importa o quanto eu tentasse. Tudo bem então, Levis, eu vou mudar. Vou perder peso e vou fazer você ser meu. Passei a noite toda pesquisando hábitos alimentares saudáveis. Às 5 da manhã eu tava acordada preparando refeição pra levar comigo, o que assustou minha mãe. Peito de frango, manga, espinafre, aveia. Que delícia! O resultado? Eu vomitei a tarde toda depois de tomar um gole daquele suco horrível. Ei, você tá bem? Eu tô bem. Eu já pareço mais magra. Mas faz um dia só. Na verdade, fazem 6 horas apenas. Em seguida, vá pra academia. Eu consigo. Molly, acorda. Você tá dormindo já tem 30 minutos. Eu tô malhando muito aqui. No dia seguinte, cheguei na escola apenas pra ver uma cena horrível. O Levi estava cercado por um bando de garotas rindo e conversando. Esqueci que ele era o galã da escola. Eu tinha que levar essa jornada de perda de peso a sério, sem preguiça. Eu pedi pro Fred continuar me lembrando da minha missão de perder peso. E com certeza, depois de 2 semanas, vi alguma melhora. Vendo isso no dia seguinte, fiquei de propósito por onde Levis e seus amigos costumavam ficar. As pessoas começaram a sussurrar, perguntando se ele me conhecia.
Então, de repente, ele correu até mim. Ei, garota. Oi! Tem algo diferente em você, não tem? Oh, sim, eu tenho perdido peso. Você tem um olho afiado. Sabe, se você perder mais, vai ficar uma verdadeira gata. Mas você já é bem bonitinha, assim. As palavras do Levis pareciam me dar mais 1000 pontos de aura. Eu decidi mudar de tática. Comer saudável e fazer exercícios não funcionavam, então decidi parar de comer completamente. Tudo parecia bem durante a primeira hora de aula, mas depois disso comecei a me sentir tonta e desmaiei. O Fred me disse mais tarde que 4 ou 5 caras tentaram me levantar, mas não conseguiram. E no final, quase 10 pessoas tiveram que me carregar até a enfermaria. Muito embaraçoso. Depois tentei pílulas de dieta, mas depois de um tempo os efeitos colaterais começaram a aparecer. Comecei a perder tufos de cabelo, que me assustou. O Fred continuou tentando me convencer a não fazer isso, mas o que ele sabia? Eu conhecia o meu corpo melhor que ninguém. Então a gente discutiu constantemente e nos víamos cada vez menos. Eu fiquei tão envolvida nesse turbilhão de perda de peso que eu comecei a esquecer minha paixão pela dança. Tudo que eu conseguia pensar era como ficar mais magra. Eu decidi ir com tudo dessa vez. Dei uma pausa na escola para fazer alguns upgrades. Fui ao hospital para fazer lipo e removi todo o excesso de pele. Olhei no espelho e nem me reconheci. Me senti tão leve, como se estivesse flutuando. Quando o Fred me viu, ele ficou chocado demais para falar. Você tá louca, Molly? O que você fez com o teu corpo? Eu deixei mais bonito, duh. Bonito? O que tem de bonito nisso? Você quer ter uma boa aparência? Então viva saudável. Mas você tá apenas se explorando. E quanto ao seu amor pela dança, quando foi que você jogou fora? Isso não é da sua conta. E você? Você não me apoiou. E agora você nem diz uma coisa legal, só grita comigo. Talvez não devêssemos mais ser amigos. Eu não preciso de um amigo como você. O Fred imediatamente virou as costas e foi embora. Me senti culpada, mas não havia muito que eu pudesse fazer. Quando eu voltei pra escola, todos me encararam e pensaram que eu era uma aluna nova. Só quando eu falei é que perceberam quem eu era. Ficaram de queixo caído. Continuaram me perguntando sobre o meu segredo pra perder peso. Mas 1 milhão de elogios de todos não se compararam a apenas um elogio de Levis. Eu fui torcer pra ele no jogo. Quando ele me viu, ficou surpreso, não parou de me elogiar. Você perdeu 50 quilos? Exatamente 50 quilos? Oh, sim! É isso mesmo. Então, do nada, ele começou a pular pra cima e pra baixo, animado, e até me convidou pra ir ao refeitório tomar uma bebida. Talvez ele também estivesse feliz por mim. Aqui, bebe. Você fica tão bonitinha sendo tão pequena. Oh, obrigada. Você acha que eu deveria perder mais? Ele pensou por um momento, então me disse. Acho que você deveria, mas você tá ótima agora. Ok. A cada dia eu sentia mais e mais que o Levi se importava comigo. Quase lá, eu só tinha que chegar aos 50 quilos. Então eu confessaria o meu sentimento a ele. Comecei uma rotina rigorosa de exercício, 5 horas por dia. Eu ainda via o Fred na academia e às vezes eu pegava olhando pra mim preocupado. Sempre que os nossos olhos se encontravam, ele imediatamente parava de olhar. Eu queria até lá falar com ele, mas vamos ver quem aguenta mais tempo. Durante um tempo, Levis continuou me mandando mensagem, pedindo atualização sobre o meu peso atual, o que me deixou muito feliz. Mesmo que ele só respondesse com ou sim, foi o suficiente pra fazer meu coração disparar. Depois de um tempo, eu senti que era hora e decidi confessar meu sentimento pra ele. Gente, me mandem alguma motivação, eu tô muito nervosa. Então, quando passei pelo vestiário masculino, ouvi uma voz familiar. Era Levis. Ei, por que tá ficando tão próximo da garota gordinha? Ou melhor, da Molly, sei lá o quê. Não me diga que você gosta dela. Não, ela tá grudada em mim. Eu tô sendo apenas um bom cavalheiro. Você é outra coisa, cara. Aquela garota é conhecida por ser imune a insultos e zombaria. Nunca se importou com ninguém com o que as pessoas falavam. Mas por você, ela perdeu 50 quilos. É, claro. Você custou a nós dois $1 milhão, Levis. Então, você vai gastar tudo isso? Bom, de quem foi a ideia de apostar que eu não conseguia fazer a garota gorda se apaixonar por mim? Crianças ricas e suas apostas tolas, mas eu gosto. Acabou sendo divertido, ela perdeu todo aquele peso e eu fiquei igualmente chocado. Eu não conseguia acreditar no que eu ouvi. O meu mundo todo parecia estar desmoronando. A raiva ferveu dentro de mim. Abri a porta imediatamente e entrei como um furacão. Como vocês ousam fazer piada comigo? Logo depois disso, corri pra frente e chutei o Levis com força, fazendo o meu sapato voar direto no rosto dele. Andei pela rua vazia, o meu coração estava pesado. Quando os meus olhos passaram pela janela familiar do café, parei e de repente vi o meu eu antigo, gordinha, mas radiante, sempre sorrindo. Então essa imagem desapareceu, substituída pela dura realidade de um eu mais magra e pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos últimos dias eu estava me torturando. Pra quê?
Eu fui pra casa me sentindo deprimida, querendo ligar pro Fred e conversar como a gente costumava fazer. Então lembrei que ele não tava mais por perto. Na escola, o Fred me evitava, agindo como se nunca tivéssemos sido próximos. Eu tava muito sozinha, o efeito sanfona pairou sobre mim. Eu tava ganhando peso de volta, seguindo por desejos incontroláveis que me faziam comer sem parar pra preencher o vazio. Eventualmente, meu peso voltou a subir pra 80 quilos. Virei roliça ambulante novamente e tentei evitar Levis e seus amigos. Se eles me vissem, provavelmente iam rir de mim. Toda noite eu me sentava triste, olhando pra janela, esperando o Fred. Provavelmente ele não é diferente. Mas de repente, quando puxei a cortina, vi a luz acesa do quarto dele. Ele tava lá, parecia ter acabado de sair do banho sem camisa e parecia realmente atraente. Como que ele mudou em tão pouco tempo? Bom, naquele momento ele se virou e me pegou olhando pra ele. Eu entrei em pânico, mas então criei coragem pra segurar uma placa que dizia "Podemos conversar?" Mas ele se virou e fechou a cortina. De repente, 15 minutos depois, alguém bateu na porta e era o Fred. A gente ficou em silêncio por um longo tempo, então decidi contar a verdade pra ele. Ele pareceu compreensivo. Apenas continue feliz como você costumava ser, porque haverá alguém que vai te amar, não importa a sua aparência. Quer dizer, deixa pra lá. Apenas anime-se. Continuamos conversando, nem percebemos que já tava tarde. Oh, droga, tá tarde, eu preciso voltar. Boa noite. Acho que não. Acho que é um efeito colateral das pílulas. Tenho tido problema pra dormir ultimamente. De qualquer forma, obrigada. Então eu vou ficar aqui com você. Então o Fred começou a contar a história de quando a gente era criança, depois cantou canções de niná, mesmo que sua voz fosse super ruim. Mas eu me senti em paz. Os meus olhos estavam quase se fechando, então ouvi o Fred falando que sempre gostou de mim e que queria me proteger. Eu fiquei assustada, mantive meus olhos fechados para que ele não soubesse que eu estava acordada. Havia algo diferente dentro de mim. Senti meu rosto esquentar e o meu coração começou a disparar. Com o incentivo e o apoio do Fred, comecei a fazer aula de dança novamente. Viver minha paixão me encheu de energia. E agora, com o corpo mais leve, os meus movimentos se tornaram mais graciosos. Quando a escola organizou uma competição de dança, eu decidi participar, apesar dos olhares céticos de todos, especialmente Levis. E, ironicamente, ele fazia parte da equipe de adereços. Antes da minha vez, encontrei ele nos bastidores e ele não perdeu a chance de zombar de mim, fazendo mais comentários sarcásticos sobre minha aparência. Minha performance foi o último ato do show, mas assim que eu pisei no palco, eu senti algo estranho. O chão do palco tava muito escorregadio. Eu tentei dançar, mas continuei escorregando e caindo, fazendo toda a plateia cair na gargalhada. De longe, vi Levis sorrindo triunfantemente. Ele me sabotou! Não tão rápido, eu fiz sinal pro DJ mudar a música pra uma faixa de dança contemporânea. Usei o piso liso para criar um efeito de deslizar no gelo e os meus movimentos de dança gradualmente se tornaram mais suaves. Meu corpo fluiu com a batida. Girei graciosamente no ritmo, cada movimento era como se eu estivesse voando pelo ar. O auditório inteiro explodiu, se levantou, aplaudiu quando eu ganhei o primeiro lugar. Eu fiquei tomada de alegria, corri para abraçar o Fred. Parecia que o Fred tinha descoberto tudo. Ele estava prestes a confrontar o Levis, mas eu parei porque alguém como ele não valia o meu tempo. Então um dia, eu e o Fred tropeçamos em um fórum onde as pessoas compartilhavam histórias sobre plus size. E inesperadamente encontramos uma foto antiga do Levis. Acontece que ele costumava ser bem acima do peso e sofria bullying, mas agora as pessoas machucadas machucam pessoas. E ele odeia pessoas gordas para negar o seu passado. Eu pensei em postar a foto antiga do Levis pra me vingar, mas isso não me tornaria melhor que ele. Apenas mandei uma mensagem no privado e desde então, quando ele me via na escola, olhava pra baixo e evitava contato. Eu me tornei uma inspiração para outros estudantes, especialmente as meninas. Ainda tô no processo de perda de peso, mas agora tô fazendo isso de maneira saudável. E tô amando meu corpo mais do que nunca. Quanto a esse cara, tomei a iniciativa de confessar meu sentimento a ele e ele ficou nas nuvens. Eu não contei a Fred que eu ouvi sua confissão, então ele ainda acha que eu dei o primeiro passo. Molly, por que você tá parada aí? Vamos lá! 5, 6, 7, 8. Ups, desculpe, não vi vocês aí. Oiê, o meu nome é Sarah Johnson. S-A-R-A-H. Sarah com H, não esquece. Desde pequena eu sonhei em ser líder de torcida. A minha vida era só arco-íris e sol, até que ela apareceu e estragou tudo. Espera aí, calma aí. Curte e se inscreve pra saber mais dessa história doida. Então, como eu ia dizendo, desde pequena eu fui atraída por espetáculos de dança, ginástica e basicamente qualquer atividade esportiva.
Felizmente, os meus pais perceberam e me apoiaram, me matriculando em aulas desde cedo. Mas e aqueles primeiros passos? Não é tão fácil assim. Mas com muito esforço eu melhorei. Eu fiquei mais graciosa, acertando aqueles movimentos difíceis. O único problema, o ensino fundamental tomou um rumo bem diferente quando essa garota má, desagradável, competitiva e totalmente horrível apareceu. Ai, você! Ups, foi mal. Essa daí é a Sarah Johnson, sem H. Eu a odiei desde o momento em que nos conhecemos. Pra piorar as coisas, a gente tinha o mesmo nome, só que eu tinha H e ela não. E claramente o H significava honestidade, heart, que é coração em inglês, ou humor, 3 coisas que ela não tinha. Meus pais, apenas pessoas comuns, enquanto o pai dela era o prefeito e a mãe dela administrava o maior hospital da cidade. Então, claro, as pessoas nos comparavam o tempo todo. Eles a chamavam de Supergirl, enquanto eu a versão Walmart da Sarah. Pra mim, ela tá mais pra uma lula encharcada. Um dia eu tava andando pelo corredor, quando eu vi um cara segurando uma placa enorme escrito "Quer ser minha namorada?" Ele tava sorrindo pra mim. Eu corri até lá porque, nossa, era a primeira vez que alguém me chamava pra sair tão publicamente. Sim, com certeza sim. Sai da frente, não você, esquisita. Eu tô falando com a garota lá de trás. Sarah, o meu rosto ficou 50 tons de vermelho quando a Sarah caminhou até ele, rasgou a placa ao meio e disse: "Como ousa me chamar pra sair com essa cara feia? Eu vou te passar a palavra pra Sarah aqui." Todo mundo caiu na gargalhada e a partir daí eu ganhei um novo apelido, Senhorita Presunção. Eu não suportava mais ser o alvo de piadas, tratada como uma versão de imitação da Sarah. Então implorei aos meus pais que me deixassem mudar de escola. Aí chegou o ensino médio e logo depois me tornei uma espécie de celebridade da escola. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha rápida no meu Insta. 9899 e bum! 100 mil seguidores! E quanto aos meninos? Bom, fazem fila pra falar comigo. Sinceramente, eu tinha tudo até ele aparecer. O Marcos. A vida continuou assim, até que um dia alguma coisa tava errada. Olha, tem uma garota nova na escola. Nossa, ela é linda. Eu me virei e quase caí dura. Não pode ser! É aquela lula encharcada! O que ela tá fazendo aqui? Os nossos olhares se encontraram. Eu me esforcei tanto pra escapar dela e agora lá tava ela, de volta na minha vida. E pra piorar, o armário da Sarah foi parar bem do lado do meu. Todos os dias eu abria o armário e pilhas de cartas de amor e presente caíam. Não era nenhuma pra mim, eram todas pra ela, porque as pessoas sempre nos confundem. Quer dizer, eu também recebia muitas cartas, mas nada como isso. Como que ela é tão popular? O quê? 300 mil seguidores! Eu juntei todo o lixo e joguei na frente de Sarah. Toma isso aqui, diz pros seus fãs que te adoram parar de me encher o saco. Ai, eu não preciso de nada disso. Pega o que quiser, não seja tímida. Como se eu quisesse alguma coisa daquilo. Se não fosse pela multidão nos observando, eu teria dado uma bronca nela ali mesmo. Ser confundida com a Sarah era tão irritante que eu quase coloquei uma placa gigante no meu armário. Mas pensando bem, tinha suas vantagens. Como naquela vez que eu não tava prestando atenção e bati em uma lixeira gigante que rolou pro meio do cruzamento com o lixo voando pra todo lado. Assim que um carro da polícia parou, o policial tava prestes a me multar por danos morais quando ouviu meu nome. No segundo em que ele percebeu quem era eu, ele começou a se desculpar. Ele disse que não sabia que se tratava da filha do prefeito. Mas isso ainda não foi suficiente pra me fazer odiá-la menos. Ela se juntou à equipe de líderes de torcida. Ela deixou claro que tava lá pra competir comigo e que seria a próxima líder do grupo. E o mais assustador, ela era muito boa mesmo. O prêmio de líder do mês vai pra... Sarah. Parabéns, querida. Ai, obrigada, prof. Obrigada a todos por sempre me apoiarem quando... Oh, eu quis dizer a outra Sarah. E assim, de repente, estávamos competindo por tudo, todos os dias. A situação ficou tão ruim que o corredor praticamente se tornou nosso campo de batalha pessoal. Se eu fosse você, eu gostaria de ser eu. Eu gostaria de ser eu. Eu posso ficar com seu homem se eu quiser, mas pra sua sorte eu não quero. Eu ouvi dizer que o nome do seu crush é Marcos, não é? Como diabos ela sabia sobre o Marcos? Falando no Marcos, ele tinha passado a semana viajando em família pra Ásia. Então eu não o via fazia uma eternidade. Sentia falta dele. Mas na manhã seguinte, eu entrei na escola e vi uma cena terrível. A Sarah tava em cima do Marcos. Ai, que lindo, Marcos! Obrigada, eu vou guardar pra sempre. Eu fui até eles. O Marcos se virou pra mim com um sorriso gentil. Sarah, eu trouxe um presente pra você também. Eu aceitei o presente com o coração disparado, mas não me esqueci de questionar Sarah. Como você o conhece? Ai, sabe, as pessoas boas se atraem. Duh. Você disse que não ia mexer com o meu crush. Ele não é seu. Então, bum!
A gente se lançou uma contra a outra, tivemos a briga de gatas do século. Só parou quando o Marcos nos separou. Daquele dia em diante, eu juntei toda a minha coragem e fui atrás do Marcos. Mas sempre que tínhamos um tempinho, a Sarah parecia como um pesadelo, dividindo a atenção dele entre nós. Vamos torcer pelo Marcos no jogo de futebol. Vai, Marcos, vai! Você consegue! Marcos é o número 1! Marcos é o número 1! E quando o Marcos se juntou à peça da escola, a gente também tava lá em todas as apresentações. Muito bom, muito bom! Mas é claro que depois de 15 minutos a gente pegou no sono e dormiu. Você foi incrível! Você nasceu pra ser ator. Aquela peça me tocou tanto que eu tô até agora enxugando as minhas... Eu também, eu tô muito emocionada! Mas hoje era uma comédia. E assim seguiu, brigas constantes com o Marcos sempre no meio. Finalmente ele nos chamou pra arquibancada e disse... Sarah e Sarah. Até o nome de vocês é praticamente o mesmo. Não é! Tudo bem, tudo bem. Vocês duas são lindas, talentosas. É difícil pra mim escolher entre vocês duas. Eu realmente gosto de vocês duas. Mas eu ouvi dizer que a equipe de líderes de torcida tá fazendo uma competição pra encontrar uma nova líder, certo? Então quem vencer vai ganhar também um lugar no meu coração. Combinado? Sarah e eu ficamos confusas, mas acabamos concordando. Essa batalha, eu ia vencer. Eu me dediquei ao treino como uma louca, ficando até tarde na academia quase todas as noites. Mas eu não tava sozinha. Tá planejando dormir aqui? Tá preocupada comigo? Preocupe-se com você mesma, porque você vai cair. O dia da competição tava se aproximando rapidamente. A escola tava fervilhando de entusiasmo. Os fãs de ambos os lados desfilavam pelos corredores nos incentivando. Sarah com H! Sarah com H! Sarah com H! Sarah sem H! Sarah sem H! Sarah sem H! Os alunos apostavam em quem venceria. Alguns tentaram me subornar para que eu cancelasse a competição e pudessem ganhar muito. O grande dia chegou. Eu mantive minha confiança ao máximo que pude. Permaneci firme no topo da pirâmide, sentindo cada músculo trabalhando para manter o equilíbrio. Dali de cima eu conseguia ver tudo. Luzes brilhando do palco, aplausos da plateia e bem ao meu lado, Sarah, sem H. Estava de pé na sua própria pirâmide e eu tinha que admitir, ela também parecia confiante, sem a menor hesitação. Aposto que você tá com medo de ficar nessa altura. Tô acostumada a ficar em cima. E você? Precisa de uma escada emprestada? Vamos ver quem o Marcos vai ficar olhando. Nós duas olhamos pra arquibancada e encontramos o Marcos. Ficamos de queixo caído. Lá tava ele, beijando outra garota. Eu ofeguei, mas felizmente consegui manter o equilíbrio. Sarah, por outro lado, cambaleou e quase caiu. Imediatamente agarrei o braço dela. Solta! Você tá louca! Você que tá louca! Se eu te soltar, você vai cair. Solta, agora! De jeito nenhum! Você é maluca! Não, você é maluca! A gente continuou discutindo até que... Ai! A culpa é sua! Não, a culpa é sua! Vocês duas, parem com isso agora mesmo! Fomos transferidas para o mesmo quarto, ambas machucadas, como se tivéssemos acabado de sobreviver a um campo de batalha. Fomos imaturas, brigando por um idiota. Eu não esperava que ele fosse tão espertinho. Até descobri que ele era o apostador que organizava todas as apostas da escola sobre quem venceria entre nós. Eu não acredito! Como que ele ousa? Eu vi a Sarah pensativa por um momento, depois ela se virou pra mim. Ei, o quê? Me desculpa. Desculpa por ter sido tão ruim com você, por tentar competir com você em tudo. É que eu cresci numa família super rigorosa. Eu sempre senti que precisava ser a melhor em tudo. A verdade é que eu nunca te odiei. Eu só tinha medo que você fosse boa demais e me ofuscasse. Quando descobri que você mudou de escola, fiquei decepcionada, meio triste também. Eu me senti assim também. Me desculpa por te chamar de Lula encharcada. E sinceramente, eu sempre achei você talentosa. Eu era covarde demais pra admitir. Depois disso a gente riu, lembrando de todas as coisas bobas de antes. A gente percebeu quão infantil a gente tinha sido. Olhando pra trás, era tudo muito engraçado. O tempo passou, a gente se recuperou completamente e voltou pra escola. Outra pessoa acabou se tornando a líder de torcida, mas nenhuma de nós se importou. A Sarah e eu nos tornamos a dupla mais icônica da escola. Ganhamos o apelido de Gêmeas. Éramos inseparáveis, competindo juntas em todos os eventos e apresentações. E quanto a ele? Quem? Você sabe quem? Soubemos que ele apanhou de uns caras de outra escola, porque aparentemente a garota que ele beijou naquele dia já tinha namorado. Um cara que é tipo o rei da escola.
E depois da nossa competição de líderes de torcida, todas as pessoas que fizeram apostas procuraram o Marcos, o apostador. Foi assim que surgiu o apelido de Marcos, o saco de pancadas, totalmente merecido. Mas vamos esquecer esse perdedor. É hora de viver a melhor fase da nossa vida. Ei, garota, esse cara super fofo tá me ligando. Onde? Deixa eu ver. Certo, a gente tem que ir agora, pessoal. A gente vai fazer uma seleção de caras bonitões. De agora em diante, quem tiver interessado em alguém precisa passar pelo radar da outra primeiro. O nosso radar de bad boys super afiado agora.